الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله, nós louva Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, Criador de todo o universo, tudo que aqui existe e pertence ao Deus que soberano de dia de juízo final. Nós louvar e também nós manda saudação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com todos seus companheiros e suas famílias. Alhamdulillah, nós louva a Deus mais bias também para tempo, vida e saúde que dá divã e também que não dá divã, quem bem tem a oportunidade de acompanhar esse vídeo. Tudo louvor e para ele Deus e que tem que não pode fazer, que pode compensar tudo favores que fazem a nossa criatura. Alhamdulillah, mais bias para dar continuidade à história de nosso querido e amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Só que não lembra, na parte passada da história, não para, não de que é sancionado naquele vale fora de cidade de Meca. Então, muçulmanos, fica manga de tempo naquele vale, de que sofrer, de que é boicotado, é cortado, que sanção, e é boicotado, de que é capaz de ter nenhum tipo de relação que ninguém de Meca é capaz de interagir, nada é capaz de fazer negócio, é capaz de fazer nada que gente de Meca, nem casamento, nem nada. É capaz de fazer que gente de Meca, que seja do Banu, que seja do muçulmanos, com o Banu Hashim. Então, assim que é ficar naquele vale, como fala aquele bias, onde um dos companheiros, um dos habitantes de Meca, que é chamado Hisham ibn Amr, e passa e olha aquela situação. Depois que olha aquela situação, que ela mexe que ele, de que vai para a cidade de Meca, de que começa a mobilizar gente, primeiro quem que vai riba dele, e chama Jubair ibn Umayya. E vai na mão de Jubair ibn Umayya, e fala ali como, Jubair, passa Natal com olha no gente, olha como é que sofrer. Essa coisa é normal. Não tem que posicionar para essa coisa para não condenar. Esse tem que acabar bem. Mais que eles é divergir com nós na fé, mas é continuar a ser no sangue. E gente que pertence a nossas famílias. Então assim que ele Jubair e Seta também, assim que começa a mobilizar gente, de que decidir como no dia que concentra na Kaaba, ele primeiro ali que na lanta ina se do Hisham ibn Amr, ora que Hisham filho de Amr e lanta, e na fala de como condena que na consi, logo Jubair na lanta, todo mundo na lanta, assim eta contraria logo se chefes para falar eles como não está de acordo que é coisa. Então assim é organizar aquilo coisa tudo. Entretanto, aquele tempo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e chama-se tio que é Abu Talib e fala ao tio, não recebi informação que vem de Allah subhanahu wa ta'ala de como aquele acordo que eles vão fazer, aquele acordo que é fazer pendura dentro de Kaaba, bagabaga com ele e sobra só aquele parte onde está Bismillah no início, que onde está no nome de Allah, aquilo só que sobra. Então, assim que Abu Talib também, e fala, está bem que tem problema, e não informa. E calia, aquele dia também, que aquele, com Hisham ibn Amr, com Jubair, e tinha aquele dia que eles combinavam de como é contra que chefes, é na lante firma, e fazer oposição contra que coisa. E calia, aqui mesmo dia também, Abu Talib decidiu como é para informar aqueles dirigentes de Meca. Então, chega naquela concentração que é fazer. Entretanto, aqueles jovens lanta, que serão Hisham ibn Amr, que Jubair ibn Umayya, ele lanta é com essa posiciona gente com essa lanta, então faz aqui confusão. Logo Abu Talib também lanta e fala, bota na calma, a minha sobrinho informando como revelação bem para ele, de que Allah subhanahu wa ta'ala, se Deus na informar de como aquele folha, ou aquele papel, que coisa que escrevi nele dentro de Kaaba, bagabaga com ele sobra só que parte de Bismillah. Logo, Abu Jahl
falar como eu tenho certeza, falar sim, tenho certeza. Para nós, Abu Talib, e só aquele coisa de sentir como que a sociedade não interpreta, se coisa que pui e caceta Islam, como aquilo na jubil para alguém traidor, que que pui caceta Islam, mas e confia no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E fala sim, confia, que ela fala esta bom, e fala se não ia abrir cabo, não ia agora cá conseguir que não fazer. E fala bota fazer que bom misti. Logo ele rabide fala ele fala anta se boja agora também que coisa e verdade que bom não fazer fala se não já como é verdade anta Samson na acabado que anta assim que o profeta assim que Abu Jahal ia abrir com Abu Lahab ia abrir Kaaba ou ia abrir Kaaba é hoje exatamente que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que fala eles e que acontece baga comer que coisa que escrevi nele sobre a sua aquela parte de que isso está escrito Bismillah. Logo assim que na graças a Allah assim que aquele sanção acabado que ele muçulmanos autorizados para ir riba e bem conviver que eles dentro de Meca. Aquele anos de sofrimento, aquele anos de dificuldade que passa, aquele anos de teste, de que muçulmanos saem daquele cau e saem fraco. Esse é que outro sai doente naquilo que outro sai com problemas de saúde. E 3 anos de sofrimento, 3 anos de sofrimento e que nada fácil. E tem uma coisa que não tem que lembrar. Nem os problemas, tudo, nem as dificuldades, tudo que tem na castigos que fazido para Bilal. Para Bilal, de que na castigana falar como chama Hubal. E Bilal na fala Ahadun Ahad. E se só som, Deus, som. E nunca desistir de se fé. Khabbab, mesmo coisa. Eles tudo que na castigado, mesmo coisa. Existe só um sahaba só que renega a fé. Que é chamado Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir também, o chasima me ditandado, é toma que lança que teneba, é fidel que na barriga, é fidel que na parte privada para barriga, é matar. E se papai também matado, e hoje aqui coisas tudo, é falar, suka renega, suka falar nega profeta Muhammad, abo também não matou. Assim que Ammar ibn Yasir, e fala então, nega profeta Muhammad e que profeta, nega Allah que existe. Então assim que ele larga Ammar, ou ele larga Ammar ibn Yasir, e vai diretamente do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e na chora, e fala profeta Muhammad, tortura duro riba de mim, tortura duro riba de mim, que nunca podia aguentar, nunca vai para negar bu profecia, sumanya profeta. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala ali como e que tem problema que bu preocupa. Logo Allah subhanahu wa ta'ala manda versos de Al-Quran na fala de como que crentes que renega fé é nem renegar só de boca para fora, mas sim seu coração está cheio de fé. Então, esse verso de Al-Quran bimba bim testemunha amar fé que tem dentro do seu coração, palavra que tira e de boca para fora, mas sim e continua ter fé na Allah e acreditar no profeta Muhammad, suma se profeta. Então, só amar que registrado na Meca, que torturado, to que desistir de si e falar de boca para fora de como ante ele gosta de muçulmano. Do resto, tudo firma barriço. E disse de juventude, decidido como não. Essa é verdade. Eu olho como aquilo é verdade. Ante que tem nada que não faça eles para desistir de ser fé. Então, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois que sanção aconteceu, profeta Muhammad recebeu uma visita especial de cristãos que vêm do Império Persa, que vêm de Najran. O que cristãos chegam, é bem olhar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E cheguei a falar do profeta Muhammad, e cheguei a falar qual que é o conceito de Deus, qual que é o conceito de Allah. Falando qual que é o conceito de Allah. Profeta Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala revelar suratul Ikhlas, que Kul huwa Allahu ahad, fala eles de como Allahu ahad, Allah é sonso. Fala eles de como Allah é sonso, Allahu samad, e Allah é absoluto. Allah é absoluto e tem poder absoluto. Lam yalid wa lam yulad. Para ver gente que bimba dentro daquele cristãos de Najran, tem que fé de como Allah tem filho e para Allah que papai de Isa alayhi salam. Então fala lam yalid wa lam yulad.
Allah kapadi e também é kapadido. Walam yakul lahu kufuwan ahad. E também Allah e nada que bona pensa, nada que não pode pensar na criatura. Allah e nada que não pensa. Se não pensa Allah, yes, tudo que não pensa, não pode chegar se que Allah, para capacidade de pensar de ser humano e que pode abranger poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Tudo que não pensa Allah cedo, Allah é aquilo. Tudo que não pode pensar Allah cedo, Allah é aquilo. Então assim que recebi que resposta de Suratul Ikhlas de que convence é converter ao islamismo. Eles tudo que bem, que caravana que bem é converter e gente de Makkah fica com ciúmes. Daqui Abu Jahal vai riba deles e fala eles como, mas como é que eu vou botar bem? Como é que eu vou botar bem boa já nós próprios que eles lançam diante não nega essa mensagem. Eu vou botar no ousadia de seta essa mensagem de como ele é profeta. Para não olhar para ver gente de Makkah e gente que tem profeta antes, e gente que nunca ouviu coisas de Deus e unção, ele sempre adora que ídolo. Então é difícil para eles para entender. Mas por exemplo, povos cristãos que vêm do outro lado, povos monoteístas que adoram um Deus único, é fácil entender o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Somos muçulmanos vai a Abissínia, é fácil entender essa mensagem do profeta Muhammad. Para ver como é coisa que olha, e tem coisa que ouve há milhares de anos, centenas, séculos e séculos, não ouve aquela mensagem. Então é fácil entender de aquele profeta que não vem. Mas gente de Makkah para eles é difícil para entender aquilo. Eles que estão pensando como é que não deixa 300 e tal Deus para não fiar só não Deus só. Como é que não deixa 300 e tal Deus para não fiar só não coisa só. A não notar o ídolo para poder chegar no perto daquele Deus mais grande. Agora, como é que não deixa no ídolo tudo? E também a arrogância estava dentro do seu coração. E assim que era bem falar, Abu Jahal, é falar de como jubi, a nós é livre de fazer o que não miste. Abu é livre de fazer o que não miste. Se a nós não bem não olhar como mensagem que te ensino, é certo, não livre de seta, que não faz, que não seta, Abu faz o que não miste, a nós é livre de fazer o que não miste, seguir a convicção, a nós não seguir, não convicção, não acreditar nele, como ele é profeta. Assim que aquele gente vai e verso de Alcorão bem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele explica profeta Muhammad que acontece entre Abu Jahl que aqueles visitantes de Najran que bem para vir visitar profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Desculpe. E uma coisa também profeta Muhammad continua a chamar gentes e continua a bair riba de gentes e continua a papiar com gentes e continua a chamar gentes para o caminho de Allah. Gentes de Makkah e continua a incomodar. Profeta Muhammad não imagina, profeta Muhammad está fazendo festas. Profeta Muhammad está tapaujo, às vezes está nu, ena da volta de ser ídolos, ena subir, ena toca palmo. Profeta Muhammad está na falei, ya ayyuhan nas, kulu la ilaha illallah, tufulihu. E também está batendo aqui feras que está fazendo a chama gente. Irmão disse papai, se tio, tá pega, se traz, ei, acabou com desse, e duro, e cá sabendo de cabeça, está furlai. Para não dizer, nem dos gente, quem que cá sabendo de cabeça. Aquilo outro alguém não fala, acabou a dor, é pós, esse que pode beneficiar vos nada. Esse que pode tirar vos nada, esse que pode burro vos nada, até porque esse pouco botar fazer o que o próprio irmão e que pode ser o Deus. Outro alguém tá pega, se traz, ei, acabou com desse, e cá sabendo de cabeça, e cá sabendo que aqui na papia. Nem dos gente não imagina quem que quer saber de cabeça. E aqui que está lá atrás, que não fala, acabou com desse, e quer saber de cabeça. Então assim que Abu Lahab está fazendo que figura de palhaço, traz o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, e um dia o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uma coisa aconteceu na vida do profeta Muhammad, de que o profeta Muhammad estava sentado e na papia com gentes, e dati hoja Abdullah ibn Maktum. E hoje Abdullah ibn Maktum era bom cego.
kila na binyo bi profeta Muhammad na papia wacho bi profeta Muhammad na papia ikaw ya jintis que está volta profeta Muhammad e fala profeta Muhammad dangu nova de Allah subhanahu wa ta'ala profeta Muhammad jubil e torna rosso pensando bo e jintis que na multidão peranga aproveita talvez tá tene jintis que na fazer maktum minha companheira profeta Muhammad aquilo era verso de Al-Quran bin na corrigir profeta Muhammad para que esse comportamento de como e tinha que prestar atenção a Abdullah ibn Maktum. Nunca se me passa a passagem na história antes, repetir mais, talvez. E profeta Muhammad desde lá, sempre que olha Abdullah ibn Maktum, ou que olhava e prestar atenção e falava Abdullah, a boi que Allah subhanahu wa ta'ala chama atenção para prestar atenção. Então, para aquilo, não vai prestar sempre atenção. Abdullah era um homem cego e alguém que te chama barasa. Bilal que te chama barasa na tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se madrugada, Bilal que te chama primeiro raça de as-salatu khairun minan naum. E Abdullah ibn Maktum e te chama segundo bias que hora de Fajr perto. Então, é bom não lembrar também o nome desse homem que Abdullah ibn Maktum. E manca de bias também o profeta Muhammad na Madina, depois, porque na saiba está de Shalba que Makkah, que Madina, que mesquita para liderar, vai fazer. Não lembrei esse nome, inshallah. Então, assim que o profeta Muhammad, depois de olhar aqui a situação toda, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e decidi mudar ou aliás, antes de mudar sua estratégia, depois de sair daquele vale, o profeta Muhammad passa um momento muito triste de sua vida. Desculpa. Onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e passa um momento muito difícil de sua vida, se teu doença. Se teu que ama tanto, se teu que criar, apanha doença, se teu não complica cada dia. Porque se tu não complica o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kunza fazer esforço riba de teu que é Abu Talib e kunza fazer esforço riba de Abu Talib, como é que Abu Talib não converte? Como é que Abu Talib não aceita Islam? E gentes de Makkah, Abu Lahab, tudo hora que o profeta Muhammad não vai para casa de Abu Talib, até vai trazer o profeta Muhammad só para ter certeza de como Abu Talib cana desistir de religião de cigarantes. Ora que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu, etar bide falar como Abu Talib, buna renega religião de Abdul Muttalib, de Bupapé, buna nega religião de Abdul Muttalib, buna nega religião de Hashim, de Budona, de Bupapé, de Budona também buna nega que religião. E tá falando, não, engana nega. Engana nega religião de Nhagarandes. Logo, o profeta Muhammad insiste, depois ele fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala ali como, nunca tem problema de fazer, mas nunca miste também, a hora que morre, para mim, bim deixa mau recorde na minha história, vou falar de como o papel de medo de morto que fui, converte. Nunca me se faz aquilo. Então o profeta Muhammad continua, insiste, para não imaginar o profeta Muhammad daí, que ele esqueceu sua família, esforço que está fazendo, amor que tem, como é que me se para aquela salva, que faz esse tio que criar desde o tchau pequenino, tô que casa, que sai na casa daquela, amor que tem para o irmão desse papel, que criar, suma esse papel, que ele está no lugar desse papel, para não imaginar como é que o profeta Muhammad quer sofrer, tanto o profeta Muhammad sofreu para poder fazer com que Abu Talib aceita Islam, Abu Talib continua que se ri sua cabeça e que aceita Islam. Até um dia que Allah subhanahu wa ta'ala revela o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala: innaka la tahdi man ahabbatta. E fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka pudi encaminhar quem que ama. Abo profeta Muhammad buka pudi encaminha quem que ama, walakin Allah yahdi man yasha. Mas sim Allah subhanahu wa ta'ala, ele sim kuta guia quem que miste. Wa huwa a'lam bil muhtadin.
e Allah subhanahu wa ta'ala sibi de aqueles que se como está bem encaminhado. Panoja, esse na Suratul Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala informa o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka pudi guia quem que ama. Guia está bem de Allah subhanahu wa ta'ala. Como anda muitas das vezes se não pensa, a nós muçulmanos não temos a obrigação de ser atencioso, carinhoso com os vizinhos. Mas nunca pode pensar de como servir eles comida ou partilhar que eles é, partilhar coisas até coisas que como está contra no Islã, que ela que não faz eles é converter, não. O pode ter um vizinho não muçulmano, nem se cada dia vou matar vaca, cada dia vou matar carneiro. Se Allah cada dia guia, e cana guia. E cana guia. Guia também de Allah. E que também de outra coisa, mas também de Allah. Bocana ser atencioso, bocana ser amoroso para o vizinho, para mais atenção e amor que o profeta Muhammad tem para sitiu. Bocana tem ele. Mas sitiu nunca faz. Quando Allah fala para o profeta Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta. Boca pode guia quem conseguir como boa ama. ولكن الله يهدي من يشاء ما سين الله سبحانه وتعالى كتجيا كين كل مستي وهو أعلم بالمهتدين e Allah subhanahu wa ta'ala sibi que eles está bem guiado. E depois de morto de Abu Talib, ia acontecer outra coisa na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khadija, se mulher, também morre. Para o profeta Muhammad sai de que vale de dificuldade que tem, de dificuldade que ele tem, que passa naquele vale que esse povo se tio que está protegido de gente fazer maldade, de Quraysh planear qualquer morto para ele que morre. E que tarde, se mulher também Khadija, que te dá aqui conforto interno, or que insultado para fora, or que falado a conversas que caça direito, or que riba se casa e tem aquele mulher que te dá aqui conforto dentro de casa, também acabava morrer. Para não imaginar o profeta Muhammad, dificuldade ou sofrimento que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam passa durante aquele tempo. O que coisas acontecem, o profeta Muhammad fica muito triste para não receber amor que o profeta Muhammad tem para Khadija. Esse, nesses 50 anos de idade, esse para aquele gente que está falando o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e mulherengo, não imagina um jovem e crescer numa cidade que é conhecido com nenhuma mulher. E bem casa uma mulher que tem a idade de se mamé. E bem casa uma mulher que tem a idade de se mamé. E vive aqui 25 anos. E vive aqui mulher 25 anos, mulher bem acaba por morrer. Naquele 25 anos, até 50 anos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que casa outra mulher, e que conhece outra mulher. E tem um homem que não vive 50 anos, vou conhecer só uma mulher, e que é fácil. Não imagina, gente que está falando profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e alguém mulherengo. E vive essa juventude que conhece com outra mulher. E casa aquela mulher que idade, se podia fazer outra escolha na Meca. O profeta Muhammad é um homem bonito, e podia fazer outra escolha na Meca. E casa mulher que me se bajura novo que me se, e por casa bajura que me se dentro de Meca, mas sim, isso é a casa que Khadija, que tem a idade de se mamé. Que tem a idade de se mamé. E casa aquilo, e vive aquilo, to aquilo morre, com respeito, consideração, amor. Nasceu metade, tem filhos, e o profeta Muhammad até 50 anos, e que casa com outra mulher. E fica viúvo, e fica assim durante alguns meses. Ou seja, Khadija morre depois de 6 meses, quando não chega naquela parte. Então, ou seja, Khadija morre, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gosta de que tem esse tio e que tem essa mulher, e decidi mudar a estratégia de se chama. Um dia, e chama Zayd ibn Harith, que é aquele filho adotivo que tem radiyallahu anhu, e fala-lhe como Zayd, se vai para Taif. Uma companhia, como ela fala assim, uma companhia e que tem problema. Daqui, e fala Zayd, anta se não vai, não pode vai com cavalo, não pode vai com burro, nem camelo, não pode vai com nada, não tem que sair a pé. Babia, se não sai com qualquer animal, todo dia 24 sobre 24 horas, que ela se está cuidando na profeta Muhammad, na juba se movimentação. Então, e fala eles e fala ali como não vai, mas não vai a pé.
E fala, saboi que tem problema. Assim que o profeta Muhammad com Zaid, essa aí é by Taif. O que chega Taif, viagem que faz de Taif de Baiko Bim para entre 10 a 14 dias que faz, segundo historiadores. Então, que vai para Taif, e chega Taif, e vai diretamente a responsáveis de Taif. De que na altura era um irmão que tinha controle de Taif, e era comitês de Taif, chefes máximos lá de cidade de Taif, de que vai diretamente aqueles chefes. E chega, uma reunião, convoca a reunião, que ele aceita a reunião, e recebe o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De que dos chefes com essa reunião de receber o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e chama Abi Yalid ibn Amr. Depois, o irmão também estava naquele mesmo reunião que chamado Mas'ud ibn Amr. E esse terceiro irmão chama Habib ibn Amr. Então, três gente que recebeu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad apresenta eles que te leva. Então, chega, é com o profeta Muhammad fala que te simbim para vir uma voz para a unicidade de Allah. Para que não adora pó, para que não adora pedra, para que não adora fogo, mas sim não adora Allah único, que Deus que cria todo o universo. O profeta Muhammad chama eles para Tawhid e chama eles para monoteísmo, para que adora outra coisa senão Allah subhanahu wa ta'ala. Aquelas fala o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está bem, e que tem problema, dá no tempo. Durante aquele momento que ela fazia para dar no tempo, manda mensagem na Maca para informar gente de Maca como o profeta Muhammad está lá na tentar convencer eles. Então, olha, além com se trair o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falar dar no tempo não pensa e logo manda alguém para contar na Maca de como o profeta Muhammad está na Taif. Assim que manda informar, o manda informar gente de Maca de como o profeta Muhammad está lá. Fala o profeta Muhammad cana seta mensagem do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ao mesmo tempo, mandar rapazinhos para rapazinhos tudo buscar pedra. Para pedrejar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para soltar que pedra, tu que está saindo na cidade de Taif. Por não olhar cabalindade de aqueles gentes, de três homens de gente que chama Abi Yalid ibn Amr, Mas'ud ibn Amr, com Habib ibn Amr. Três irmãos. Manda contar na Maca, nega a mensagem do profeta Muhammad, manda falar rapazinhos para buscar pedra, para pedrejar o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, assim que meninos daquela cidade, todo mundo busca pedra. Para surpresa do profeta Muhammad e com os apedrejados. O profeta Muhammad, que Zaid não tenta proteger o profeta Muhammad, mais de que 2 quilômetros era fercha o profeta Muhammad pedra. Assim que fercha o profeta Muhammad pedra, fercha pedra. O profeta Muhammad na sangra o corpo todo, até se sandália, sangue na curil de corpo, para ir para sandália. O profeta Muhammad assim que esforça ele que Zaid, tu quer sair dentro de Taif. O profeta Muhammad vai, e chega não coi sinta, que aquilo dor, e na sangra, e na sofre, de aquele trato que é tratado na Taif. Jibril alayhi salam bim para ele, e fala, Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala fala, e submiste, e está ordena anjos de montanha, para fazer dos montanhas, cai riba dessa cidade. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o que Jibril alayhi salam chega o profeta Muhammad na lamenta se e fala culpa que está neles, culpa está na mim, talvez a mim que chegando a mensagem direito. Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta Muhammad na pedi Allah e na fala por danha povo, por danha povo, Profeta Muhammad na pedi Allah para Allah por dele, em vez de profeta Muhammad fala sim, messe para anjos de montanha destruir o povo, mas sim profeta Muhammad na fala Allah por dele povo, fraqueza está na mim, a mim que consegui chegar a mensagem de boa maneira, por deles a mim que consegui chegar a mensagem de boa maneira, por ganhar povo, que tem pena de minha povo.
Se a você que aceita a mensagem, e por bem tem gerações que não bem, que por bem aceita a mensagem. Assim que Allah subhanahu wa ta'ala seta pedido do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a os que vai Taif é poder confessar não já os como que Islam está na Taif e que tem nenhum alguém que é muçulmano dentro de Taif e gente que memorizar o Corão tio dentro de Taif a maioria de sábios os que não tem e gente que vêm de Taif antecipa não já doa do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim que o profeta Muhammad sai de Kikau você sai de Kikau gosta de ir para Makkah e bem toque chega não vale não zonas de montanha bem toque chega não vale e fala Zaid ibn Haritha e fala algo não descansa ali que vale chamado Nakhla hoje bem toque chega Nakhla e fala Zaid não descansa então o profeta Muhammad suma conhece esse hábito de raça recitar o Corão e o profeta Muhammad chegou a uma altura e raça acaba e sintene recitar o Corão nequina recitar o Corão Irãs que estava naquele lado eu vi o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na recitar o Corão Irãs vinha da volta do profeta Muhammad e na suguta versos do Corão só que nós sabemos o Corão que é mandado só para seres humanos mas é mandado para tudo humanidade para tudo criatura então Irãs suguta o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina recitar o Corão hoje o profeta Muhammad acaba recitar o Corão Irãs vai passar povo passar companheiros de Irã que deles não vai falar a nós a os não profeta e vem com mensagem suma aquele mensagem que mandado a outros profetas antes a nós não acredita naquele profeta e Allah subhanahu wa ta'ala 26 evidências na Surah Al-Jinn no capítulo que chamado capítulo de Irã dentro do Corão e informa o profeta Muhammad que aconteceu na Nakhla aquele dia que Irã soube o profeta Muhammad na recitar o Corão e sai diretamente vai ser comunidade, ser povo, ser comunidade de Irã e na conta eles e nova do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam então esse para nós saber dentro de Irã também tem Irãs muçulmanos e tem Irãs muçulmanos, e tem Irãs desobedientes, mas sim, e tem Irãs muçulmanos. Então, eles também têm essa comunidade. E aquela comunidade, aquele Irãs que ouvi que usa certa mensagem, enquanto pecadores de Taif negam a mensagem, na trai o profeta Muhammad na fechar pedra, Allah subhanahu wa ta'ala faz Irãs não ouve a mensagem do profeta Muhammad e na certa mensagem do profeta Muhammad. Allahu Akbar. Esse é para nós olhar como é que Allah está trabalhando. Para nós olhar como é que Allah está trabalhando. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bem para Makkah. E bem para Makkah e chega gosto para entrar Makkah e problema. Porque se você sair na Makkah para entrar, o tem que buscar, suma que não está falando fiador, tem que buscar quem tem a responsabilidade para entrar. Aquela que lei que tem neba. Então o profeta Muhammad bem que quando é proibido entrar, que aceitar para entrar, onde que homem que chamado Mut'ib ibn Adi, e hoje o profeta Muhammad naquela situação e vai diretamente líderes de Quraysh e fala eles como a mim assumir responsabilidade do profeta Muhammad para entrar e falar está bem que tem problema se não assumir está bem que tem problema então assim que assumir responsabilidade do profeta Muhammad para entrar o profeta Muhammad entra a Makkah e continua sua atividade então gente na Juba o profeta Muhammad e fala muito a pouco toma responsabilidade de as coisas e fala assim toma responsabilidade por deixar para entrar e fazer assim que não fazer. Então, assim que o profeta Muhammad entra, Makkah e continua a fazer esse trabalho e continua a viver essa vida, mas o profeta Muhammad estava com um problema naquele tempo, que todos os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os companheiros do profeta Muhammad é percebido dentro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de como o profeta Muhammad tem tristeza dentro dele. E hoje o profeta Muhammad que aqueles meninos, que filhos fêmeas que estavam lá, e que tem nem mulher dentro de morança. Khadija morre, o profeta Muhammad tem problema de comunidade e tem problema de chegando ao Islam. E não faz esse negócio, e não faz tudo que não faz e também que tem mulher na casa que não ajuda para cuidar de esse filho de morança. Assim que Ramla
bint Hakim e bem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esse dos companheiros do profeta Muhammad, dos sahabas, Minjer radiallahu anha, e bem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e chega e fala profeta Muhammad, anta que manda bocana ranja Minjer? O profeta Muhammad fala, quem na ranja? E fala, vou poder ranja viúva, mas também vou poder ranja virgem. O profeta Muhammad fala, e fala, suma baquim. E fala, eu poder ranja sauda, e também eu poder pedir a filha de bom amigo que seja Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala, não, eu preferi o papia com sauda. Papel como a sauda, e faz parte daquele gente que vai para a Abissínia, se e bem riba, mas uma se família, ele se parente, se família coitada, e sofre tanto, o que riba só de Abissínia, se homem que chamado Sakhran radiallahu anhu morre. Sakhran morre, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Sauda radiallahu anha, e fica viúva. Mas cá tem também proteção para ver como ele se família tudo, para nós pena do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E por arranjar outro alguém mais assim e fala Sauda, porque Sauda precisa de proteção. Sauda se família tudo é muçulmano, se marido morre de tanto sofrimento, de tanto tortura, de tanto sacrifício, ele Sauda e fica cá tem ninguém que não protege. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala, então papia com Sauda. Então assim que bint Hakim e vai papia com Sauda e chega e fala ali como profeta Muhammad mandar riba de boa assim que assim. Sauda fala, será? E fala sim, profeta Muhammad manda assim que assim. E fala, vai papia que garantes. Por hoje, é que Al-Quran ensina, é que sahabas percebem. De como mesmo que você converte, você tem que respeitar os garantes, você tem que amar os garantes, você tem que deles amor com carinho, o deles consideração sobre os garantes. Então assim que e vai el bint Hakim e vai papia com garantes de Sauda. Logo, garantes de Sauda fala, está bem que tem problema, pelo menos se tem alguém que na casa acabou homem de honra, homem de respeito sobre o profeta Muhammad, sobre Muhammad ibn Abdullah, sobre ele e que muçulmano é que está chamando o profeta, está chamando Muhammad ibn Abdullah, Muhammad filho de Abdullah, e melhor na Muhammad ibn Abdullah de que outro homem de Makkah. Então assim que é certa, para ser filha, para ir certa, para pedir Sauda certa, para Sauda casa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então assim que o profeta Muhammad casa com Sauda passa a tomar conta de filhos do profeta Muhammad, faz papel de Khadija, sinta na cauda do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que considera mulher que era muito calmo. Uma mulher era uma mulher muito calmo, e era muito e tem altura. El Sauda tem mulher que tem altura, mulher comprido, tem altura e tem força, El Sauda. E até bias, o profeta Muhammad, o verso bim para mulheres do profeta Muhammad tudo cobrir, o Sauda cobrir, Umar ibn Khattab, o mulher de altura de Sauda na passa, e fala Sauda, uai, que o pui hijab, o pensa como não cana rapadão, a mulher que mais tem estrutura física ali na Madina. Então, se você Sauda era uma mulher que tem força, era uma mulher alta, tem altura, tem força. Nem se cobre se vê, a gente está conseguindo se ver esse Sauda. Está conseguindo diferenciar de qualquer mulher. Com o Umar brinca daquela maneira e falar, o menino, ou mamãe muçulmanos, eu penso não que se vê esse abo que está na nesveu, é fácil reconhecer perante outras mulheres. Voltando à história do profeta Muhammad, então assim que Sauda bint Zam'a, nome se papai Zam'a se etapa Sauda casa com o profeta Muhammad. Depois, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, esse 6 meses depois de morte de Khadija, que Sauda casa com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o profeta Muhammad na 11º ano, o profeta Muhammad, os agentes de Makkah, se não lembro, os agentes de Makkah construíram Kaaba de novo, e faz bom parte que está chamado Hatim, onde que a gente está descansando nele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
estava lá um dia e não descansa. Um dia vai lá e dita e não descansa. Onde que um coisa acontece, Jibril alayhi salam bem para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam num animal que o profeta Muhammad fala e que burro e que cavalo está na metade. Aquele animal que Jibril alayhi salam bem nele e chega e toma o profeta Muhammad. Suma manga de coisas passam na vida do profeta Muhammad. Manga de coisas, manga de problemas, manga de turbulência, manga de coisas passam na sociedade riba do profeta Muhammad. Coração do profeta Muhammad precisa de revivido mais de outro viagem. Para bem não fazer uma viagem especial, é tirar o coração do profeta Muhammad lavado mais que Zamzam. Segundo viagem, o coração do profeta Muhammad é lavado com água de Zamzam mais. Assim que o profeta Muhammad, Jibril alayhi salam, toma o profeta Muhammad e pula na buraco, onde que faz al-Isra wal-Mi'raj, onde que faz aqui viagem de Meca para Jerusalém, depois é fazer de Jerusalém que para 7 museu, para vai tomar horário de raça. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assim que sai de Meca, ele com Jibril alayhi salam, vai para Jerusalém, depois é sair de Jerusalém, é começar subir para o céu. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala de como velocidade de que Jesus é uma velocidade de relâmpago, velocidade de buraco e uma velocidade de relâmpago. O profeta Muhammad de um momento para outro estava já na Jerusalém, de Jerusalém de Jibril alayhi salam subir com o profeta Muhammad até no primeiro céu. O que chega no primeiro céu, Jibril alayhi salam faz salam. E responde, anjos do primeiro céu recebi salam de Jibril alayhi salam e fala, esse quem? Jibril alayhi salam fala assim, e a mim Jibril alayhi salam, está com o profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, e abre primeiro céu, Jibril alayhi salam me entrega o profeta Muhammad hoje, Adam alayhi salam. Mas antes daquilo, o profeta Muhammad firma que faz náfila dentro de sobre fazer náfila dentro do Masjid al-Aqsa, na Jerusalém, onde que todo profeta fica atrás na sabedoria de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, assim que o profeta Muhammad chega no primeiro céu e entra no primeiro céu e hoje Adam alayhi salam, que não pape de toda a humanidade, e hoje Adam e cumprimenta e passa e vai para o segundo céu, onde que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril, mesmo coisa sempre que chega e dá salam, anjos fala, responde salam alaikum, depois punta, a boca que está junto e fala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e fala, e tem autorização, sim, tem autorização, e entra e vai para o segundo céu, onde que no segundo céu é hoje Isa alaihi salam, così primo que Yahya alayhi salam, eles que está no segundo céu. E assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e subi mais, que o Jibril subiu com o profeta Muhammad e vai para o terceiro céu. Chega ao terceiro céu, recebe fazer salam, punta, o profeta Muhammad que está aqui e tem permissão, sim, e tem e entra e olha Yusuf alayhi salam no terceiro céu. E vai para o quarto céu, mesmo coisa acontece e entra e olha Idris alayhi salam. E vai para o quinto céu e entra e olha Harun alayhi salam. E vai para o sexto céu e entra e olha Musa alayhi salam. E no sexto céu, Ibrahim, profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, finalmente olha Ibrahim alayhi salam se dona, se sangue, se homem que ele faz parte dele. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam volta. Depois de volta e fala sahabas, nunca olha alguém que parece que ele, suma, olha Ibrahim alayhi salam. Se vi como que Ibrahim cedo, vou jubim. Nunca e tem alguém que olha alguém que parece ou que parece que ele, suma Ibrahim alayhi salam. Se vou olha Ibrahim alayhi salam. Esse para olha o profeta Muhammad e parece que Ibrahim alayhi salam, que cedo e se sangue também. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de lá, Jibril alayhi salam leva para coco chamado Bait al-Ma'mur. Bait al-Ma'mur, o profeta Muhammad
informaram de como aqui Beit al-Ma'mur e fila que Kaaba, onde que 700.000 anjos está fazendo tawaf cada dia. Desde que o mundo criação fazido, que 700.000 anjos, 700.000 anjos está fazendo tawaf, hora que acabou de fazer tawaf é catariba mais cada dia. Assim que está até o dia de Yawm al-Qiyamah. Depois de sair de lá, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril alayhi salam levá-lo para outro cão, levá-lo para uma árvore chamada Sidratul Muntaha, onde que ia apresentar e mostrar também Sidratul Muntaha. O profeta Muhammad hoje aqui, maravilha, hoje coisa magnífica de criação de Allah subhanahu wa ta'ala. O profeta Muhammad testemunha tudo coisa e hoje que se usa, onde que Allah subhanahu wa ta'ala conta de como profeta Muhammad hoje coisa claro e que tem nenhuma ilusão, mas sim que hoje é verdade. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e depois de sair de lá e visitar o inferno, e visitar a glória, e mostrar tudo que vai ter certeza, o profeta Muhammad testemunha aqui coisas tudo, e vai ter certo cão onde aqui, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril falar-lhe como, goste a mim ter lhe como poder, enquanto podia passar é cão. Enquanto podia passar é cão, a mim ter lhe que autorização fazer nela. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e bem coisa suma elevador e toma o profeta Muhammad e subintil para riba, onde o profeta Muhammad vai tomar horários de raça, vai tomar horários de raça perante Allah subhanahu wa ta'ala. Não leva coisa em consideração porque tudo que Allah subhanahu wa ta'ala manda, tudo coisa ordens que manda, e manda Jibril para conta o profeta Muhammad, moche que horário de raça, e chama o profeta Muhammad para dar-lhe diretamente. E o profeta Muhammad puntado, que é boa de Allah, e fala como pode olhar Allah se luz. Como pode olhar Allah se luz, e luz riba de luz. Então, o profeta Muhammad que olha Allah que se ujo não. E que olha Allah que se ujo. Mas sim, e toma horários de raça, e riba, e bem, hoje chega na sexto céu, Musa alayhi salam puntal. Musa, aliás, o profeta Muhammad passa bem da Musa fica triste e lamenta e fala, esse aqui profeta que seguintes na mais entra a glória de quem é povo, esse aqui profeta que na mais tem gentes de que a mim Musa alayhi salam. Então, assim que Musa, o profeta Muhammad sallallahu na riba, e binto aqui chega na cor de Musa alayhi salam, e chega na sexto céu de Musa alayhi salam, Musa fala, riba vai pedir Allah para partir, para a minha experiência vai essa. De que Allah dá 3 horas de raça, mas o povo que consegue fazer. Que agora que 50 horas de raça, em dúvida, se o povo não bem conseguir fazer, o povo não bem conseguir trabalhar, cumprir que Allah subhanahu wa ta'ala pede nos horários de raça. Então assim que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e riba e vai pedir Allah tudo bias que bem Musa alayhi salam tá falar riba vai pedir, to que sobra 5 horários de raça e Allah subhanahu wa ta'ala garante o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudo quem que pratica que horário de raça como deve ser, sua maneira própria que indicado, Allah subhanahu wa ta'ala ainda dá recompensa de quem que raça que 50 horários de raça diariamente. Esse para nós é pena que Allah subhanahu wa ta'ala tem para nós. E o só manzi profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sol man si chama tudo jintes e falei lhes como aonde viaja vai ter Beit al-Maqdis, vai ter Jerusalém e também vai ter Passeio Museu. Jintes de Makkah, Abu Jahl, Abu Lahab, jintes de Makkah é Kunsari. E falar abo como que pode sair na noite para vai ter Jerusalém, coisas que está fazendo mês de viagem, a boca como que pode sair vai ter Jerusalém, acaba indo também ser museu. Dinha que não estou ouvindo mentira, é que tem mentira que não ouve, suma essa, na'uzu billah. Eu falo profeta, dinha que está contando mentira, dinha que não estou ouvindo mentira, não ouve mentira, suma. Como é que alguém pode fazer isso? Logo é sai, é vai para Abu Bakr. E cheguei a falar Abu Bakr, boa que o amigo fala. Como é sair dele na noite e vai Jerusalém? Depois de sair de Jerusalém e vai para Beit al-Maqdis. Abu Bakr falou eles como se falar a verdade. E fala se falar a verdade. Esse para nós Abu Bakr, e dado o nome Abu Bakr Siddiq, para ver se houve verdade e está certo logo, e está submetido à verdade. Se ele que falar, e fala se ele que falar, se o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que falar, anda a verdade. Logo é bem,
é com essa ponta profeta Muhammad. É falar então gosse, suma vou falar de como o bai, contando como é que Jerusalém estava. Alguns dias estava lá, é saber como é que Jerusalém está, como é que o caos está, como é que o templo está. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com eles janelas, com eles portas deles, detalhes, com eles tudo, coisa, explica eles como é que é cedo, como é que deixa de cedo. E Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e chega a uma altura em que para e lembra, Allah subhanahu wa ta'ala facilita coisa tipo ecrã, nesse diante, onde que conta eles como é que Jerusalém, como é que o templo cedo, como é que isso, e conta ele detalhadamente, e conta ele até coisas que eles receberam de templo de Jerusalém, como é que cedo. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam continua deles informação e fala eles de como o channa bai um caravana que na bimba Makkah assim que é cedo é para Natal cau 6 número de gente 6 número de cavalo é na bimba ali na Makkah se que elas também chega para poder confirmar de como assim na verdade é que me fala é verdade e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam depois de alguns dias alguns tempos que a caravana chega gente testemunha de que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e fala eles então não para ali, outro dia não dá continuidade à história do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, está mostrando veracidade da profecia do profeta Muhammad. Mesmo eles como é hoje tudo é contado que coisa é continua é nega a mensagem do profeta Muhammad é continua profia. Suma que está falando, o pode levar burro ou pode levar bulimária para a lagoa, mas que pode obrigar bulimária para beber água. O profeta Muhammad que aqui pode para chegando mensagem se certa. Alhamdulillah, se caseta, a hoje dia cada som deles na paga, na coba de quem terá nele. Então não para ali, o tubiano está continua mais. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.